time's not down, you're not coming. Essas aulas aqui, elas não saem do nada. Eu preparo elas, eu penso nelas, eu penso em vocês. Eu gosto muito de fazer isso. Mas isso aqui, ó, não se trata sobre o Duca. Nada a ver. O Duca só vem fazer o trabalho dele aqui. Do que a gente trata aqui são vocês. De alguma forma eu venho, coloco o meu conteúdo aqui, coloco o meu tempo, coloco minha dedicação, mas a real é que vem quem quer. E geralmente quem quer tá assim, ó, salivando por esse negócio de DJ, salivando para tocar numa festa grande, salivando para não ser mais um nessa parada, salivando para não desistir e abrir espaço pro DJ Mixandro. Ninguém quer dar espaço pro DJ Mixandro, porque tá cheio de DJ Mixandro por aí. Vocês querem ir além, velho. Vocês vêm em busca de conteúdo, vocês vêm em busca de coisa nova. Vocês vêm em busca de colocar uma coisinha a mais na cabeça de vocês. E isso é muito bom, tá? Não diz nada sobre mim, diz sobre você como DJ. Backspin, a gente vai aprender a fazer hoje uma técnica de transição utilizando backspin. O Duca só toca sonzeira. Essas músicas, né, geralmente vocês têm acesso, galera, é só baixar, só ouvir. Faz parecer fácil. Olha, que nem eu falo, né? No primeiro DJ set não é fácil. No segundo não é fácil. No quinto não é fácil. No 10º não é fácil. No 50 começa a ficar fácil. Depois de 100, aí se torna mais fácil. 500, então, faz parecer fácil. Muita prática e experiência, sim, galera. Eu não sou o cara que sai por aí, eu sou o cara que venda conteúdo na internet, tá? Eu venho dar conteúdo na internet, eu não sou o cara que sai por aí, não prometo chuva de gigs, não prometo agenda lotada, não prometo ganhar dinheiro como DJ, nem resultado rápido, tá? Vai depender de vocês conseguirem isso, mas o que eu tenho para oferecer é técnica, é um repertório massa, é vocês entender tudo que eu tô fazendo aqui e, obviamente, né, trazer isso para o estilo de vocês, para a realidade de vocês. Eu quero que vocês brilhem. Quero que realmente vocês brilhem, velho. Prática faz muita diferença, né? Nos treinos. Por isso que eu tô me dedicando aqui a entregar, né, um conteúdo massa. E todo dia nos stories eu vou lá, posto um story, né? Falando, cara, gravei mais um set hoje. Não é uma aula enrolada. É uma aula muito divertida. Ó, uma coisa importante. Tem que trazer o fone de DJ, velho. Se você não trouxer o fone de DJ, o que vai acontecer? A referência vai ficar ruim, velho. Você não vai entender muitas coisas. Não vai entender o efeito que eu tô aplicando, a virada, a sensação que eu quero passar a partir dessa transição, dessa virada. É bom sempre trabalhar com áudio, né? Um fonezinho, velho. Caixinha do notebook, as coisinhas assim, eu acho que não é legal. Ah, Duca, mas hoje eu não consegui, hoje não deu boa. Tudo bem, cara. Próxima aula, quem sabe, né? Então, ali, ó. Primeira coisa que a gente vai falar hoje, agora, nessa aula, é sobre transições, tá? Sobre as 7 transições. Duca, mas como é que tu tirou esse negócio de 7 transições e como é que é esse lance das transições da doutrina do caralho? Dentro dos meus treinamentos, dentro dos meus cursos, eu costumo... Ó, tá aparecendo o OBS aqui. Eu costumo ensinar vocês 7 tipos de transições. Tá, mas para que tudo isso, né? Bom, uma para vocês serem criativos, a outra para vocês gerarem algum tipo de expectativa e a outra para vocês, né, serem descolados. Pô, não quero que vocês toquem a mesma coisa, façam a mesma coisa, quero que vocês sejam disruptivos. Cara, como é que ele fez isso? Como é que isso aconteceu de alguma forma, né? Essas 7 transições é obrigatório, digamos assim, né, que todo DJ insano deve dominar. Se ele quer sair da mixagem genérica e entregar um set foda, um set, cara, que tem um impacto massa na tua apresentação e tem uma identidade foda, né? Cada virada, cada transição dessa tem um propósito específico. Você vai perceber muito nisso, né? E quando você usa ela com intenção, com consciência, você cria tensão, movimento e presença com o teu set na pista, beleza? As 7 transições são... Eu tô com uma colinha aqui na minha frente, depois eu compartilho elas com vocês, tá? As 7 transições. Transição de fader, transição rápida, transição clássica, transição de break, transição de loop, transição de backspin. Eu tenho 2 músicas aqui. Eu não preparei nenhuma marcação nelas, tá?
Eu quero executar com vocês as 7 transições só para a gente entender, só para dar um resumo geral e depois a gente parte, né, para cada uma delas, tá? Eu acho melhor, enfim, vou fazer. A transição de fader é muito simples, tá? Isso aqui é um conteúdo muito básico, muito fácil. Duca, eu comprei minha controladora antes. Como é que eu faço a minha primeira transição? Beleza, vamos fazer o seguinte, ó. Dessa música que tá acabando, ó. A partir daqui eu tenho um tipo de um hook, né, que vai me prender. Did you miss me? Yeah. A partir desse ponto aqui eu vou entrar no drop, que é o ápice da música, onde todos os instrumentos estão basicamente, né, tocando ao mesmo tempo. O que eu vou fazer aqui? Vou deixar as duas músicas no mesmo tempo, para ter o tempo, né, entre as músicas. Para você que não sabe, o básico da mixagem é músicas no mesmo tempo, com o mesmo, né, batida em cima de batida. Então, quando esse drop entrar na primeira batida, que é exatamente aqui na frente, ó, eu vou dar o play nessa música aqui, ó. Tá? Só que como é que eu vou dar o play? Eu vou dar o play com esse fader de volume baixado, e ao longo do tempo eu vou só subindo o fader de volume. Por isso que é a transição de faders, que é o básico, a estaca 0. Eu não sei trabalhar nem equalizador, Duca. Como é que eu faço? Tranquilo, vem comigo. Ó, vem subindo o fader de volume aqui. A hora que você sente legal, beleza. Trocou de música aqui, já abaixo a outra música, o volume da outra música aqui, tá feito. Isso aqui é uma transição feita no Ableton Live, que faz os ajustes de volume. É muito simples entender a transição de fader. Você só utiliza o fader de volume, nem a necessidade de utilizar a equalização. Por quê? Isso aqui é estaca 0, é a transição mais básica que existe, tá? Posso subindo, ó, a minha outra música aqui. Deixa rolar, né? A hora que você sentir que, por exemplo, o grave daqui entrou, aí você começa a tirar o volume da outra música, né? Mais básico das transições. Só trabalha o volume entre as músicas. Isso aqui é básico, tá? Agora, outro tipo de transição que a gente costuma fazer. Muitos de vocês já devem ter feito essa transição. Muitos de vocês, por exemplo, né, já fizeram a troca rápida do grave. Qual que é a sensação, digamos assim, né, da troca rápida do grave? É um senso contínuo, velho. Parece que o set não para. Ele fica na mesma marcha, tá? Então, como é que é essa transição exemplificando? Agora sim, agora eu vou cortar o grave para essas frequências aqui, elas não se somarem e ficarem muito expostas, muito altas, né? Então, eu sempre corto o grave na música que eu vou entrar. Vou entrar com essa música aqui do mesmo jeito que eu fiz a minha, né, a minha transição, digamos assim, de fader, certo? Porém, a hora que eu encontrar o momento certo de eu fazer a troca do grave, aqui já vou abrir um parênteses gigantesco. Para você dominar essa aula, você precisa entender sobre a estrutura musical, sobre a métrica da música eletrônica, sobre os 8 bars, os 8 compassos, sobre as 32 batidas. Dominou isso aqui, ó, só de olhar a forma panorâmica da música, eu já sei o que eu quero fazer, que tipo de transição eu quero executar. Por isso que eu estou te mostrando aqui as 7 transições de maneira, né, rápida, nas mesmas músicas, para você entender que a música eletrônica ela tem um padrão. Se você encontra esse padrão, já era. Se você domina isso aqui, ó, a percepção rítmica de ver o que você quer fazer, cara, agora eu vou ter uma transição rápida, agora uma transição de fader, agora uma transição de break, sei lá, vou segurar um loop, uma coisa assim, já era, mano. Teu set, ó, deixa de ter aquelas mixagens de kick, por exemplo, né, aquelas mixagens um pouco mais secas, digamos assim, deixa de fazer a mixagem precoce, que é muito comum, né, quando o cara quer tocar muito rápido as músicas,
E como é que é a transição rápida? Vamos lá, a música vai acabar. Dei o play aqui e vou subindo, ó. Essa música falta 1 minuto para acabar, é um tempo legal para você começar a mixagem. Vamos ver onde isso vai dar. Ou simplesmente trocar os graves, ó. Por isso que é transição rápida, porque você troca de um grave para o outro. Agora, como é que é a transição mais clássica, seguindo esse mesmo exemplo, tá? Volta um pouquinho, volta aqui, ó. Presta atenção, ó. Vou voltar as minhas duas músicas aqui, certo? Exatamente nesse ponto aqui, ó, a música estava assim, certo? Só que a partir desse ponto aqui, o que eu posso fazer? Cortar o meu grave, aplicar um efeito e voltar com o grave da minha música nova, porque eu estou trocando energia. Então, qual que é a diferença da troca rápida para a troca clássica? A troca rápida eu vou bam, bam, de grave para grave. A troca clássica eu vou cortar de 8 a 4 batidas do grave para aí sim entrar com o grave normal. Aí que vem outra sacada avançada. Eu aplico o efeito para justamente, né, mascarar essa ação, mascarar tudo isso que eu vou fazendo. Quer ver? Fica desse jeito aqui, ó. Fazer uma transição clássica com maestria, criar uma tensão. Vocês viram na aula passada, né? Macro e micro tensão, o que é? Tensão é quando eu tiro o grave, relaxamento, né? Quando o grave volta, a pista volta a dançar. Então ali eu crio uma tensão para justamente, né, fazer essa troca do grave, beleza? 3 transições foram a de fader, a rápida e a clássica agora. Agora, uma das transições mais difíceis de fazer, porém uma das mais explosivas. Eu sempre falo isso, né? Não tem nada de novo aqui. Eu sempre falo isso para vocês. Cara, a transição de break é brutal. Quando você junta, né, por exemplo, 2 build-ups, 2 construções de energia, que é o que acontece depois do break, o break, como o próprio nome já diz, ele perde energia, não tem um ritmo ali, não tem a batida cheia. Você tem geralmente vocal, tem esse rolo de bateria aqui, ó. Então, quando você tem o dobro de energia aqui sendo misturado, sendo juntado, cara, é brutal, é brutal. E depois sempre vem o drop, Então, aqui a mixagem de break, justamente, ó, pegar essas duas partes aqui, ó, que a gente tá trabalhando agora, né? Essas duas partes aqui são 2 drops. A música vai sair e a música vai entrar. Só que antes disso tem o quê, ó? O break aqui, ó. A minha mixagem vai acontecer exatamente nesse ponto aqui, ó. Porém, aqui, ó, a partir desse ponto, eu tenho que cortar o grave das duas músicas. Por quê? Senão vai ficar muito carregado. Tem que fazer uma mixagem, né? Uma equalização limpa. Aqui é uma aula de transição, tá? Acho que equalização é uma aula diferente. Aqui, tô dando uma dica, uma sugestão. Corta todos os graves. Eu trabalho com o meu mixer no modo Isolator, remove todos os graves, tá? Fica muito mais limpo para você, a partir desse ponto aqui, começar a aplicar efeito. Por quê? Porque o efeito vai mascarar a ação dos 2 breaks falando ao mesmo tempo. Entendeu?
Então é aqui que a mágica acontece. Você vai estar somando as energias para um drop, ó, novo. Porque a pessoa já passou por aquela vibe, aquela energia da música que está saindo. Então essa transição aqui é brutal, é muito legal, muito divertida de se fazer também. É uma das transições que, cara, tem que tentar, tem que arriscar, beleza? Então como é que é? Exemplo, né? Presta atenção nos breaks, na energia dos breaks. Eu aplicando efeito e as coisas acontecendo ao mesmo tempo, beleza? O break dessa música vai começar e vou trazendo ele, ó. Lembra do ponto onde eu falei que tem que cortar o grave? Pra deixar tudo igual. Vem trazendo o médio, ó, que os médios, né, representam basicamente o vocal, ó. Outro tipo de transição, muito divertida, mixagem de break. Duca, quando é que eu faço uma, quando é que eu faço outra? Depende, como a música cair, como a música se apresentar para você, você vai lidando com o seu modo criativo. Nenhuma composição é igual, todas são diferentes, mas todas acompanham a mesma métrica da música eletrônica. Independente do estilo, o tech house é mais fácil, o techno é diferente, o psy não sei o que lá, cara, é a mesma construção. Vai da tua realidade, da tua criatividade, da tua técnica, fazer isso de alguma forma se encaixar. Beleza? Agora, como é que né, acontece a outro tipo de transição, que é a transição de loop? Geralmente, a transição de loop, né, é quando a música tá acabando, pra mim, pelo menos é quando ela tá acabando. Aqui, ó. Tá vendo lá? Falta 30 segundos pra essa música acabar. Ó, se eu tocar aqui, ó. Eu tenho uma parte, né, um trecho com o groove principal tocando, é legal. Se eu deixar para fazer um loop aqui, ó, olha o que acontece, mixagem de kick. Passou esse som para a pista, perdeu energia, perdeu a vibe, broxou o teu set. Não é legal, isso aqui é uma mixagem de kick, acontece? Muitos casos eu acho que acontece, quando o cara esquece, o cara se perde na transição. Então, para isso não acontecer, olha que legal, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Um loop gostosinho de ouvir, não é um loop chato, não é um loop, né? Cara, às vezes com o elemento conflitando uma coisinha assim. Então essa transição aqui, ela vai dar um senso, digamos assim, né? De repetição no set. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então, nessa parte aqui, eu vou loopar, eu vou deixar meio que salvo ele aqui para você entender. Ou seja, a música vai estar acabando aqui, beleza, né? Vai. Faltam 35 segundos para a música acabar, ó. Aqui eu preciso dar o play na minha música, né? Posso pegar aqui no começo, ó. E agora? Vai! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá seguro, vem subindo. Marca tensão, ó. 1, 2, 3, 4. Volta. Tá seguro, vem. Micro, vai. Por quê? Vai criar dinâmica, né? Marca tensão com efeito, vai. 1, 2, 3, 4. A outra música já se apresentou. Aqui eu posso fazer ou a rápida ou a clássica independente, né? Tô com o loop seguro ali, ó. Sempre, né? Essa música tocando junto com essa, porque se eu fosse, né,
Ali eu fiz uma macro tensão, na verdade, com variação de fader de volume, né? Deixei só esse vocalzinho falando aqui. Essa música eu tirei por um momento, mas eu voltei com o loop. Por quê? Senão meu set ia ficar vazio. O loop ele tem que continuar. Ah, e quando é que eu tiro o loop? Exatamente aqui, ó. No break, onde não tem os elementos de ritmo. É aqui que você saca fora esse loop. É um loop de sustentação. Se você tirar de seco assim o teu loop, cara, vai fazer falta. Vai ficar seco o teu DJ set. Beleza? Vamos lá. Mais uma transição também. Mais um exemplo. Falei para vocês que eu ia dar 7 exemplos na mesma situação. Na mesma situação. Poderia fazer qualquer uma dessas transições aí se eu quisesse. Depende da minha vontade criativa, daquilo que eu tenho em mente no momento, né? Não é uma regra fazer uma ou fazer outra. Teu DJ set vai ficar engessado se você fizer isso. Beleza? Só um tipo de transição, só um tipo de virada. Porra, é um trabalho engessado. Parece que o cara é mono-skill, só sabe uma habilidade. Não queremos isso, queremos ser criativos, porque cada sensação, cada transição gera um tipo de sensação, digamos assim. Essa transição aqui, ela é muito famosa. Qual é a transição? Transição de backspin. É o famoso disco, né, digamos assim, girando para trás. O que acontece? Nessa música aqui eu vou entrar no break, ó. E a situação minha, que eu utilizo o backspin, é exatamente aqui, ó, para eu descartar essa música, ó. É isso, eu quero descartar. Só que eu descarto como? Aplicando um eco, primeiramente, né? Por eco aqui, ó, trabalhar, ó. Tá? Só que tem um porém. A gente aplica o eco e ainda dá um tapa no jog para ele fazer o efeito de backspin. O eco vai gravar esse som do disco girando para trás e vai reproduzir. Para aí sim a gente fazer o quê? A entrada com o nosso break. Aqui eu vou descartar a música, né? Seria mais ou menos assim, ó. Vamos ver. E aí eu entro, ó. Mais tensão ainda, entendeu? É aqui basicamente onde funciona a transição de backspin, tá? É exatamente nesse ponto aqui, ó. Olha o exemplo, vamos lá. Aqui, ó, corta o grave, eco e joga. A gente vai ver mais pra frente, né, um pouco mais sobre backspin, mas percebeu que parece que o eco ele pegou uma parte do grave do som, né? Ali, digamos assim, já é um... Vocês odeiam errar, né? Vocês têm medo de errar, vocês se cagam de errar, velho. Ali é aparentemente um erro. O que você pode fazer, às vezes, rotear o efeito eco só por canal 1, para não pegar esse break que tá entrando. Mas muitas vezes, né, é um pouco de cuidado ali para você criar o som no momento. Agora, última transição, né, que eu tenho para falar aqui, nesse mesmo exemplo, transição de Release Effects, que é a mesma coisa que o backspin, só que você nunca vai ver um conteúdo na internet te ensinando sobre Release Effects. O que é o Release Effects? O Release Effects é o descanso do efeito, é a caldinha, digamos assim, que o efeito dá. Então, por isso que algumas transições que eu faço, por exemplo, né? Como eu descarto, digamos assim, as músicas? Eu volto um pouquinho aqui para dar esse exemplo, aplico, ó, o efeito eco, ao invés de eu dar o tapa para trás, né, do disco aqui, necessariamente eu preciso cortar o volume aqui ou pausar a música, porque senão a música volta a tocar. Eu acabei esquecendo de falar isso. Mas o Release Effects é exatamente a mesma coisa. Eu vou aplicar o efeito eco, ó, e só vai sobrar o eco no final, quando eu pausar a música ou tirar o fader de volume, quer ver? Então, esse efeito, ele entra junto com um break aqui, ó, da outra música. Essa música, ela sai com honra, digamos assim. É isso que acontece. É exatamente a mesma coisa que acontece no backspin, porém eu aplico o efeito, pauso a música, eu baixo o fader de volume dela para esse efeito da característica e completar, basicamente, né, aqui o meu break. Aqui, como eu percebi que o eco está dando um pau, digamos assim, né, posso pegar o reverb. Reverb funciona a mesma coisa.
pro Release Effects. O eco não, o reverb não combina com backspin, tá? Reverb não combina com backspin, não tem nada a ver. Eco é especificamente pro backspin. Release Effects pode usar qualquer outro tipo de efeito, beleza? Que solta uma caldinha, digamos assim. Olha, ouve. Corta o grave, aplica o efeito, volta aqui, ó. Baixa o fader de volume, desliga o efeito e adiciona o grave para você não perder pressão no set. Pode perceber que são vários dedos aqui, né? Pegaram o resumo de tudo isso?